Fala galera, tudo bem com vocês? Robert falando aqui. Fiz um vídeo mais recentemente no Shorts do YouTube e no Reels do Facebook, onde eu vi várias pessoas comentando e fazendo vídeos sobre o White Bird, acho que é assim que se fala o nome do moleque, e o Capitão Pátria. Se ele realmente consegue vencer o Capitão Pátria numa luta franca. E eu vi alguns criadores de conteúdo, enfim, outras pessoas ficando um pouco do lado do moleque, do White Bird. E pra mim, cara, isso é um absurdo, velho, isso não faz sentido. Oi? E aqui eu vou tentar colocar alguns pontos para vocês. Vocês podem comentar, ver se vocês concordam ou não. Se não concordam, não tem problema. Mentira! Mas eu vou colocar o meu ponto aqui, que isso não faz sentido. Essa briga daria, acho que uma briga boa, daria sim, porque ambos são muito poderosos, mas no fim o Capitão Pátria sairia vencedor. Ponto 1, vamos elencar. Os dois são feitos praticamente de aço. O Capitão Pátria é um homem humano normal que nasceu e foi testado com remédios, com composto V. Então ele ganhou aqueles poderes com um experimento humano, feito em laboratório. Ele não nasceu com aquilo, ele não é um alienígena, ele foi feito na Terra. Já o Brightbird é um alienígena que chegou na Terra através de uma nave que veio de uma outra civilização, talvez mais avançada que a humana, isso é barbada que sim. E, bom, ele já não era humano, talvez já não tinha fisionomia, bom, talvez por dentro humano. Ele já era um moleque praticamente feito de aço desde quando nasceu, e só que ninguém reparava, e aos poucos ele vai descobrindo esses poderes. É praticamente que é uma versão do mal do Superman, né? Só que elencando os poderes, os dois são basicamente a mesma coisa, e detalhes vão diferenciar um do outro que pode dar vitória para um quanto para outro. No meu ponto de vista, no meu entendimento, o que diferencia é isso. Bom, os dois têm raio laser. O laser do menino, do Brightbird, ele é mais fraco que o do Capitão Pátria. Tem uma cena onde ele usa o raio laser com o próprio pai na floresta, né? Onde o pai descobre que ele é um assassino, sabe? Tentar matar o próprio filho. É claro que não é filho dele, é um alienígena e um monstro que vai sair na Terra, né? Então, tinha que ter feito. Está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Só que não consegue. Aí o moleque vai lá e usa o raio laser nele. Dá pra ver? Tudo bem. É o CGI que foi ruim. Eu acho que aquele filme é um orçamento muito baixo. E eu sempre bato nessa tecla aqui. Quando filmes de super-heróis tem filmes que querem fazer pessoas com poderes e botam um pouco de dinheiro na cena. Mas dá pra ver que o raio laser dele, talvez por ele ser uma criança ainda, é muito fraco. E ele demora meio que para conseguir fazer que o raio atravesse ele de ponta a outra. E dá pra ver que parece que ele tá botando força e aquela rajada de raio. E meio que a cabeça do cara vira de pedra. Como se não tivesse líquido lá dentro, sangue, fluidos e tal. Bom, aqui ele parece que ele tem muita dificuldade. Então, assim, parece que não é um raio laser tão poderoso. Diferente da do Homelander. Explodir a cabeça de qualquer um na hora, né? Último episódio da primeira temporada, como vocês bem sabem, ele usa o raio laser da Stillwell. E, bom, ele usa bem fraquinho e derrete, né? E acho que em termos de potência, o do laser do Homelander, talvez por já estar numa fase maior, ganha. Segundo ponto, força. Eu sempre bato nessa tecla, como alguns sabem. O Capitão Pátria, ele não é que ele não tem força. Na verdade, ele tem muita força. Para alguns que são mais entusiastas, que leem quadrinhos, que acompanham mais canais nerds, que são melhores que os meus para informação, sabe que o Capitão Pátria, assim, tem força. Ele consegue levantar um bong, consegue levantar pesos aproximadamente até mais de 100 mil toneladas. E o Capitão Pátria praticamente não tem nenhum feito de força na série. Mas não porque o Capitão Pátria é fraco, e sim porque a série não investiu recursos financeiros nisso. Talvez não foi o foco principal que eles queriam ter colocado. Entende? Não porque ele não tem. Aquela vez do avião, ele podia ter muito bem tentado levantar o avião. Claro, a física não ia deixar, mas da onde que alguém consegue voar, né? Então, assim, podiam ter feito algumas, nem que fosse por interesse da Voight, só pra fazer publicidade e tal, mas podiam sim ter botado o Homelander fazer algum feito de força, né? Só que não fizeram por falta de dinheiro e falta de interesse também, mas não quer dizer que o Homelander não tenha força. Ele tem uma super força, tem super velocidade, tem super resistência e tudo o upgrade do Superman. Em escala menor, mas tem. Mentira! E o Menino Mal é a mesma coisa. Ele tem, só que ele também não é a mesma coisa que um Superman. Qualifica o Homelander porque não sei se é um personagem que a gente ama odiar ou odeia amar. Mas que você tá descascando um cogumelo é lindo! Ele é um super terrestre, enquanto é um outro super alienígena.
a gente tende a achar que o alienígena é sempre mais forte que um daqui. Finalmente, vamos botar talvez uma situação de batalha entre os dois. Vamos que os dois comecem numa trocação franca. E eu acho que iam, assim, fazer impacto. O soco do cara ia assim, tirar sangue do Homelander. O Homelander ia conseguir tirar sangue dele. Porque os dois, sim, ambos muito poderosos. Iam voar lá pra cima. Que a gente sabe, o poder do menino lá não vem do sol. Então não é só ele ir pro sol que ele vai conseguir ficar mais forte, se recarregar. E a fraqueza do Homelander, ele não tem fraqueza. A fraqueza do Homelander é psicológica. E da onde que o moleque daquele ia conseguir saber disso aí? Ia conseguir usar isso contra o Homelander? A fraqueza dele é que ele é uma criança num corpo de adulto. O psicológico dele é muito fraco. Ele é um cara carente de amor paterno. Então, usar alguma coisa assim contra ele que poderia funcionar de algum jeito. E nunca que o Blackbird ia conseguir isso, entendeu? O Capitão Pátria conseguiria vencer, até porque a gente já viu que ele tem alguma noção de batalha, sim, no episódio do Hero Gas, ele bate de frente com 3 super. Claro que o Rio chega só no finalzinho da luta, mas mesmo assim ele tá batendo de frente com o Soldier Boy e tá batendo de frente com o Billy Butcher. Lembra que o Billy Butcher já se transformado em um super com os mesmos poderes do Capitão Pátria. Tirando o voo. Tá certo que o Soldier Boy também tava meio nerfado. De fato, ainda é Soldier Boy. E era 2 contra 1. E depois se é 3 contra 1. Yeah, boy. E o Capitão Pátria tem que fugir. Mas ele consegue tancar uma luta com 3 supers. Conseguiu. E não foi uma luta que ele apanhou. Tem trechos ali que dá pra ver que ele consegue bater também no Soldier Boy, no Butcher. Então, tipo, ele não é só aquele humano com pack de poderes que se prevalece. Ele também tem muitas noções de defesa. E aquele moleque não tem nenhuma. Sim, ele é um super, ele é um pado, um alienígena, que isso vai se prevalecer pra cima da humanidade. Ele não tem noção de luta nenhuma, porque nunca vai precisar. E o Homelander é sessões de luta e treinamento pra... Enfim, embora ele não vá precisar, mas teve. Talvez seja uma análise meio rasa, mas eu não consegui entender como tem gente que consegue falar que ele ganharia do Capitão Pátria. Até porque, em termos de força, no filme dele não foi mostrado nada demais. No máximo que ele conseguiu foi levantar um carro, derrubar um avião, coisa que o Capitão Pátria faz também. Os dois são amplamente fortes, então a gente não sei se um dia vamos conseguir ver uma luta dos dois, ou ver um filme com mais orçamento para ver até onde o limite do poder de cada um iria. Discorda, pode comentar aí embaixo. Tá tudo certo. E, bom, eu queria ter comentado isso aí com vocês. Se você gostou e puder fortalecer, cara, deixar um likezinho, vai ajudar muito já esse canal que tá tentando crescer. Valeu, forte abraço.